Então, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa no âmbito do programa Hora Arruda Somos Todos, que é um programa que nós temos estado a desenvolver e a fazer uma série de artigos de várias áreas culturais da Câmara de Arruda. Neste momento, eu tenho estado a desenvolver conversas com os artistas que tínhamos programado até esta situação de pandemia. E que, portanto, artistas que nós tivemos que reagendar e reprogramar para outra altura. E, portanto, hoje temos mais uma convidada muito especial aqui comigo, que é a Maura. Alô? Olá, Ruda, sempre quis dizer isso. Sempre quiseste dizer isso. Olá, 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 Ruda. Ruda. Não, Olá, Ruda. Olá. Nós tínhamos pensado que tu poderias dizer isso no dia 19 de junho, que era quando estava inicialmente programado o concerto, mas pronto, tivemos que adiar aqui um bocadinho e estamos a pensar que ele venha a acontecer em setembro, mas pronto, vamos perceber ainda em que circunstâncias e como é que nós conseguimos Claro. fazer o Agora a melhor possível. situação assim o pede. Amaura, tu lançaste o teu primeiro álbum, não é? Em 2019, o teu Em Contraste, não é? E entretanto fizeste uma reedição também em 2020. Eu provavelmente vou começar por uma pergunta que também já te fizeram com certeza, né? Porque tu vinhas de um processo de trabalhar com muitas outras pessoas, né? Também te movimentaste muito na linguagem do hip hop, com uma série de participações com uma série de rappers também, né? Também estás numa editora que é a Man a Man, que também trabalha muito com essa área. E tu, dessas participações todas, quando é que chegou então esse teu momento, esse teu momento de deixa-me fazer um trabalho a solo e quero mostrar o meu trabalho a solo? Eu durante muito tempo não tinha assim tipo uma perspectiva de uma data certa ou de uma altura certa. Sempre achei que era um processo que, como eu não comecei muito nova, eu sempre achei que era um processo que viria ter comigo. E eu era feliz, efetivamente, a fazer colaborações com os outros e acho que fui bebendo um bocadinho daqui, um bocadinho dali, tornando-me também mais confiante na minha linha pessoal e depois as coisas foram surgindo de uma forma muito natural. Surgiu um tema, depois surgiu outro, depois de teres 4 ou 5 temas começas a, espera lá, se calhar isto aqui tem pernas para andar para se desenvolver noutro âmbito e foi assim que nasceu o meu trabalho a solo. Acho que foi mesmo, às vezes penso um pouquinho, porque é inevitável não pensar no quão importante é a idade neste campo, mas acho que foi na altura certa, foi quando tinha que ser e fiz uma coisa que eu me orgulho muito, que é fiz mesmo no meu primeiro trabalho o que eu queria fazer, foi o que eu queria fazer, não foi mesmo isso, foi o que eu queria fazer, então foi na altura certa. Mas isso é interessante porque existe um processo, eu ouvi-te já dizer que tu tens uma série de influências, não é? Ou melhor, tu ouves muita música diferente. O teu projeto, essencialmente, situa-se entre o soul e o R&B, diria, não é? Uhum. Mas tu própria já disseste que tens influências rock, de hip hop, whatever, que ouves uma série de coisas. E às vezes quando nós ouvimos uma série de coisas e quando vamos fazer o nosso projeto, pode ser também um processo, se calhar, difícil de se encontrar a linha, não é? Sim, é difícil, mas há uma grande diferença entre aquilo que tu ouves e aquilo que tu gostas de cantar, são duas coisas muito distintas e aí eu sempre estive muito segura da minha linha enquanto aquilo que eu gosto de cantar, vou bebendo, porque o interessante quando tu ouves muitas coisas não é tu tornaste uma pessoa que é de tudo, é tu conseguires ver coisinhas, nem que seja uma nota que tu não consideravas por ali, ou uma vibe que uma música de rock tenha. Por exemplo, o que eu gosto muito no rock é o power que aquilo tem, é quase, parece que te empurram. E eu gosto da mistura disso, depois ao mesmo tempo adoro aquela doçura do soul, então acho que tipo fazer uma miscelânea. Mas daí também o álbum se tem chamado Em Contraste, que é tipo, vai preparado para contrastes,
É tipo, esta confusão foi pensada. Mas sim, essa pergunta é muito válida, mas neste caso eu sabia muito bem o que eu queria cantar. Não, é isso mesmo. E acabas por, pelo que me estás a dizer, e eu acho isso muito interessante, não é? Ou seja, tu teres essa abrangência musical daquilo que tu ouves, tu trazeres para o teu soul e para o teu R&B, eventualmente essas influências, ou para as tuas letras, porque tu também escreves as letras das tuas músicas. Por acaso também é interessante a tua forma de compor as letras e as melodias, como é que tu fazes? Tu ouves primeiro, inspiras-te no instrumental, costumas pôr assim coisas de parte, e escrever a primeira letra, ou como é que tu fazes isso? Por norma, eu ouço primeiro o instrumental, porque eu sinto que muitas vezes o instrumental manda-te, indica-te um bocadinho para onde vais. Mas agora, acho que é um processo que eu tenho vindo a desenvolver. Tens que ir aprendendo a escrever sem ouvires, e muitas vezes o que acontece é que tu escreves uma coisa para. Começas uma letra ou deixas a meio, e depois às vezes há aquele beat que parece que a letra colou ali, com as pausas, com as respirações, o que não era refrão passou a refrão, o Sim, que sim. entendes, tipo, então, tipo, mas não vou estar aqui com falsas modéstias. Normalmente, que eu até acho uma batotazinha, prefiro ouvir primeiro. Achas uma batata? Eu acho. Porquê que achas batata? Porque imagina, tu não sabes, vais escrever sobre o quê? Ouves um instrumental que tenha assim uma, sei lá, imagina, uma cadência assim meio Brooklyn ou Uhum. coisa pesada, mas com aquela ambiência de jazz, tudo isso te vai levar um bocadinho para o tema sobre o qual eu até gosto até de fazer o contrário, imagina, o tema é muito doce e tu falas de uma coisa assim mais ácida, Sim, o sim, tema sim. é mais ácido e tu falas de uma coisa, pronto, lá estou, eu sou uma confusão, depende, mas o processo é quase sempre assim, eu ouço primeiro e depois escrevo. Sim, 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 sim. Não, mas isso que tu estavas a dizer, da coisa ser mais ácida e tu fazeres mais doce, isso também é uma forma muito válida e muito interessante e um desafio muito grande, não é? Porque eu deduzo que tu ouves determinado instrumental que lá está, leva para uma determinada vibe mais fria, mais quente, mais enraivecida, mais doce, etc. Mas se calhar, do ponto de vista daquilo que é o teu registro vocal, até podes respeitar, digamos, essa doçura, mas depois fazes o contraste com a letra, mas isso é complexo, não é? Sim, sim, e acaba por ser, é mais divertido o processo e acho que acabas por ter ali qualquer coisinha de diferente, porque estou numa área onde há muita gente a fazer o mesmo, há muita gente a fazer em bom, há outros Uhum. tantos a fazer em mau, mas há muita gente a fazer em bom, então acho que se tu tiveres ali pequenas coisinhas, pequenos toquezinhos de charme nas coisas, mudam completamente o quadro, não é? Então acho que, e como é uma coisa que eu me sinto facilitada a fazer, porque me é assim natural, é genuíno, eu gosto desse tipo de composição. Mas Sim. acho que o plano é começar a escrever sem ouvir. Acho que esse é tipo. Esse Acho que se. aí, esse aí talvez possa ser mais surpreendente, não sei, porque tu quando estás a escrever e quando estás a colocar as palavras no papel, tu começas ou não começas a pensar numa melodia ou num ritmo por trás, inconscientemente, Começo agora há uma diferença, porque eu sempre gostei muito de escrever desde miúda, mas eu não escrevia a pensar em música. ok? Escrevia porque gosto de escrever. E agora é, já tentei fazer outra vez o mesmo, escrever tipo porque me apetece escrever, e estou por mim já a pensar em música, o que é que dá para fazer ali, qual é a melodia que entrava ali, ou escreves uma coisa ridícula e dizes, isto é mesmo um refrão. Às vezes não é, às vezes não é, às Exato, vezes exato, não é. exato, exato. Não, mas eu estava Mas, a fazer esta pergunta porquê? Porque ao escreveres hipoteticamente começares a imaginar um suposto ritmo ou uma suposta melodia para aquilo que estás a escrever, se tu ainda não tiveres o instrumental de antemão, quando tu descobris o instrumental tens uma grande surpresa. super, acontece e adoro quando o tema é assim, e até parece meio vazio, ser o instrumental, parece meio, epá, isto está muito reduto, não, tenho que dar aqui uma volta, e depois o instrumental entra ali e eu digo, fogo, espetacular. Acho que são os dias que eu mais gosto de mim quando isso acontece, É? sinto-me sinto-me mesmo nesse dia. Que bom, que bom. Olha, e diz-me outra coisa. Tu
como nós tínhamos falado, lançaste o álbum em 2019 e depois ele foi reeditado já este ano. Tu ainda conseguiste dar muitos concertos com a solo, com este álbum? E quero perguntar se deste, já agora faço a pergunta toda, né? Se deste, em que formatos é que deste? Como é que te apresentas ao vivo? Porque tens vários formatos. Eu dei alguns concertos com este álbum e depois a cena que me chateou mais nesta pandemia foi mesmo essa. Eu já disse isto algumas vezes, mas não quero mais dizê-lo. Me chateou a mim e chateou outros tantos, mas neste caso estás a falar comigo, portanto é comigo que vais lidar. Exatamente. Que, tipo, imagina, 2019 fez com que o álbum saísse e ecoasse e isso, tipo, foi muito bom. E agora em 2020 era a altura de começar a dar mais concertos. Ainda tive a sorte de poder, porque ainda por cima ele saiu numa altura que já não há grandes programações, que foi em setembro, e mesmo assim eu consegui dar concertos. E dei na vertente eu, DJ e voz e DJ. DJ que é o TNT? É o TNT que me faz, tipo, ajuda-me nas backs e faz-me vocals e leva a máquina, a machine, e o DJ era o Said, DJ Said. E depois, quando recebi o convite para o Superbox, Super Rock, fomos tocar ao Capitólio, foi a primeira vez que eu levei a banda, que foi uma sensação, Claro, outra assim, coisa. tipo, sei lá, fast food e gourmet. Boa. Não que o meu formato seja mau, reduzido, atenção, não estou a dizer que é mau, é Não, bom. são coisas diferentes, são coisas diferentes. Olha, eu antes de falar contigo, falei com um músico que é o Aníbal Zola, que é um cantautor, não sei se conheces, que ele Não toca. conheço, por acaso. Aníbal Zola, ele é cantautor, escreve as letras dele e acompanha-se com o contrabaixo. Mas ele tem uma influência também muito world music, ele tem vários formatos, e tem um formato tipo Big Band, onde vai uma quantidade de pessoas, e ele vai muito beber influência América do Sul e Brasil e por aí fora. E quando ele com o contrabaixo, o que eu sinto, e ele concordou que também seria por aí, o que eu sinto é que quando ele está com o contrabaixo, passa-se mais por dentro das canções dele, ou seja, cria uma barreira mais intimista e passas mais por dentro das palavras e mais por dentro daquela atmosfera. Quando vai numa Big Band não estás aí, estás a ser É super empoderado pelo poder da música de uma quantidade de gente que está a acrescentar. E eu acredito que isso aconteça em parte também com o que estás a dizer, não? Sim, sim, muito, muito. E eu tive sempre a sorte da banda com quem eu trabalho, é a banda também do TNT, então eu fazia back singing para ele, então já havia um conhecimento. E eles tiveram todos o cuidado. Nesse concerto as coisas ganharam uma cara nova, as músicas ganharam uma cara nova, mas é interessante porque mesmo com a banda tu continuavas a sentir que aquilo era ali uma coisa muito única dali. E revisitámos os temas de formas diferentes, porque o meu próprio trabalho não é um trabalho, tipo, tu não vais para lá à procura de bangers, para o concerto todo a abanar a cabeça, Claro. não é? Então se tu já não vais com a própria predisposição de entrares um bocadinho ali, no que eu te proponho, quer com banda, quer sem banda, agora obviamente qual é que é a grande mais-valia? Que há pessoas, que, por exemplo, eu falo de mim, eu adoro bandas. Sim, sim. Às vezes vou ver artistas que até não sou uma grande apreciadora daquele artista em si, mas que a banda me surpreende muito. E às vezes até fazemos aqueles comentários infelizes, tipo, epá, grande pena, que grande banda. Tipo, Sim, sim. epá, aquele bacana tinha uma grande banda e não pode. Sim, Porque sim, as sim. pessoas não tinham acontecido comigo, mas foi um momento que eu adorei. Não, mas por acaso agora até vou aqui fugir um bocadinho de nada ao tema, mas é uma curiosidade minha, pronto. Tu estavas a fazer back vocal no concerto de Sam daqui no Coliseu, não? Estava. Eras tu? É. Ok, ok. Era eu, Não, era eu. pronto, é porque uma pessoa estava com atenção à banda também. Não, Vês? Vês como acontece? Era eu, era eu. Essa é daquelas que eu vou. Sempre que alguém me perguntar se eu vou fazer questão de dizer mesmo, era eu, sim, era eu. eras tu, eu tomei atenção, todo feito. Que eu fui lá ver esse Foi um trabalho. grande concerto, não foi? Não, foi um concerto absolutamente incrível. Pá. Foi assim. Foi ano passado, certo? Eu já Uhum. estou perdido com isto da pandemia. Pronto. Foi em outubro. Foi em outubro, foi já para o fim. Entrou logo para o top dos concertos que vi no ano passado e foi daí eu vi muitos. E entrou para o top, sem dúvida.
Foi muito bom. Mas como é que eu não estava ultra nervosa? Excelente trabalho de todos. Estavas lá mais recatada. Recatada quer dizer, mais ou menos. Não, eu percebo o que estás a dizer. Não estavas na frente a conduzir a coisa, não é? É diferente, não é? Mas eu estava-te a perguntar isto da questão da banda e tudo mais, para te perguntar como é que tu sentiste que as pessoas reagiram aos teus concertos ao vivo pronto, e à tua música, como é que tu tens sentido esse feedback? E se calhar faço-te para o vivo e também faço-te a pergunta do álbum. Tu foste surpreendida com o feedback que tiveste do álbum? Até porque tu vinhas a falar de 2020 e isto é a minha opinião pessoal, eu acho que este ano era o teu ano. Eu acho que este ano era, sem dúvida, o teu... Acho que tem mais. Acho que vais continuar a ter muitos anos. Mas pá, sem dúvida, acho que era um ano teu de afirmação porreiro. Sim, sem dúvida. Relativamente à pergunta do público, eu acho que eu tive a experiência dos dois tipos de público. Quem foi ao que sabia o que ia, como foi, por exemplo, o concerto de apresentação, que foi na Casa Independente. Quem foi a esse concerto sabia o que ia. Comprou o bilhete propositadamente para ir ver isso. E depois houve outros tantos concertos onde tens reações super curiosas, que é as pessoas, por exemplo, uma coisa que me assustava muito e que agora até me dá uma certa pica, que é, fazes um concerto de festival. Tu nunca sabes quem é que está ali porque te foi ver, porque foi mesmo ver, ou quem é que está ali porque a barraca da Heineken era mais perto Sim, sim. entendes? Então aí, no Capitólio eu senti muito isso, o que foi bonito, porque progressivamente quem ia passando gostava do que ouvia e entrava, foram entrando e depois acaba por ser engraçado porque eu gosto às vezes de olhar assim para quem está no público, gosto de olhar, sou muito observadora. E tu vês na cara das pessoas a própria ambiência do álbum, não é uma coisa que se ouça muito na língua portuguesa, é uma coisa que se faz muito. E as pessoas passavam assim às vezes por alguns períodos onde até parece que saíam dali e que estão a pensar nelas, em alguma coisa que aconteceu ontem ou hoje de manhã ou um ano atrás. E eu acho que esse momento que se cria ali entre quem está a dar em cima do palco e quem... Eu gosto mais disso, é estranho o que eu vou dizer, eu gosto mais disso do que das palmas e gosto mais disso. Quando tu vais ver um concerto meu e eu olho para ti e dou por ti a revisitares ali qualquer coisa tua, através daquilo. Ou quando a pessoa para e bloqueia numa luz, porque eu tenho uma maneira de ver os concertos, aquilo para mim é quase como ir à missa. Eu não vou ali só para, pronto e tal, fui ver. Não, isso sou mesmo muita crítica, vou para lá com... Então, tipo, acho que eu tive as duas experiências e uma é super eufórica, porque são pessoas que sabem as letras e sabem ao que vão, e é muito bom porque te dá aquela dúvida, e a outra uma é eufórica, a outra é interessante. É interessante, é uma experiência interessante. E é sempre bom, porque quando acontece, vais para casa, tomas todos, relaxas e começas a receber o feedback de pessoas que não te conheciam e foram à procura do trabalho. E eu acho que é aí que reside a minha luta. Sim. Chega a mais pessoas. Por isso é que eu acho que cada concerto é um concerto. Nos vais mais já a antecipar a reação que vais receber. Noutros, tens sempre é quase tipo, deixa lá ver como é que eu te capto. E depois acho que isso é um trabalho que vai... Eu gosto de fazer isso de pessoa a pessoa. Não, acho que não... É assim, gostava que isso acontecesse, obviamente, me tornar uma artista que enche arenas mas não sei se não seria daquele género de artista que tipo 3, 4 vezes por ano eu ia ter um concerto intimista, porque isso faz falta. Sim. Pelo menos a mim, faz-me falta. Não, olha, é interessante estares a tocar nesse ponto, porque o sítio onde te tínhamos programado era exatamente a pensar nisso. Ou seja, a forma como nós tínhamos programar era não na versão banda, não era na totalidade, era na versão mais reduzida. E o sítio é claramente um sítio em que tu tens um contacto muito, muito próximo com o público. É um sítio que é o Jardim do Morgado, que é um jardim muito bonito, e que tu tens um palco em que quase que não há barreira com o público e cria uma atmosfera até de atenção para o detalhe.
Do próprio, ou Eu acho seja, que é interessante, eu gosto muito disso. pronto. E também, porquê? Porque os sítios que nós programamos e também o trabalho que nós vamos tentando fazer aqui na programação cultural é muito nesse sentido, de encontrar pequenos espaços e de criar essas dinâmicas. E daí também querermos programar-te a ti, porque a tua música sugere isso. Ou seja, também deste lado, quando estamos a pensar em quem vamos programar e tendo em conta os sítios que nós programamos, fazemos sempre, temos sempre a intenção de ouvir, perceber e sem dúvida que a tua linguagem, isto pronto, para reforçar o que estavas a dizer, a tua linguagem, há momentos que apela a essa delicadeza e atenção, não é? Sim, mas isso é super bom vocês fazerem isso, porque muitas vezes eu sinto que há alguns concertos que correm bem, mas que podiam ter corrido, não estou a falar até de mim, mas que tu vês, porque lá está, eu por gostar de fazer isso relativamente a quem me vai ver, é porque eu também gosto de ver, e eu como sou uma pessoa que dou muita atenção ao que se está a passar, tu vês, pensas, pá, este artista não era para esta sala. Sim, sim. E quando acontece o contrário, quando sentes que aquele artista tem um cunho mais de multidão e parece estar ali enjaulado, também acaba por não correr bem. Sem Porque eu acho dúvida. que os programadores nisso têm um papel que eu acho que se define entre o bom e o ótimo e é a sensibilidade com que o fazem. É a sensibilidade de só ouvir. Tens muitos programadores que às vezes não ouvem o trabalho, Sim, sim. é fixe, e depois vivemos ninguém está em alturas de dizer que não a coisas, mas acho que isso sem dúvida, acho que acaba por ser uma cena super boa de parte a parte. É tipo, tu dás-me as condições para que corra bem e bonito e eu dou-te um concerto bom e bonito. Então eu acho que isso que estás a dizer é super importante. Eu Sim, fico super contente quando sinto essa sensibilidade. no nosso caso nós tentamos sempre fazer isso porque é como tu dizes, há muitos, às vezes as pessoas, se calhar o público não está assim tão atento a estas coisas, se calhar depois não nota e se calhar às vezes o público acaba por ser frustrado de um determinado concerto porque, epá, isto não funcionou, não sei, havia ali qualquer coisa que eu não gostei. E às vezes as coisas que as pessoas não gostam têm que ver com isso, têm que ver com os sítios às vezes onde as coisas são programadas e até mesmo tu pronto, depois depende do teu nível de conhecimento do artista, mas se tu já foste vê-lo várias vezes ao vivo e etc, também consegues perceber, ou pelo menos eu tento me pôr nesse papel, como é que eu consigo rentabilizar e tentar que ele fique mais confortável, ou onde é que se pode mexer melhor. E Claro, é incrível porque isso tem mesmo, faz toda a faz mesmo diferença. muita diferença. E quando vais ver muitas vezes o mesmo artista, tu já consegues perceber onde é que ele teve mais à vontade e onde é que ele teve menos à vontade. Sim, sim. Muitas vezes não se traduz numa melhoria vocal, mas traduz-se numa melhoria de Confiança. espírito, de alma, de confiança, assim, que eu acho que é uma cena que passa imenso. De confiança e até porque cada artista, não é, tem a sua forma de comunicação. Cada um, não é? Cada um tem a sua forma como comunica melhor ou pior. Uhum. Portanto, é sempre melhor potencializar onde se sente mais confortável nesse campo, eu acho. Pronto, por acaso, eu não sei se agora, quando nós voltarmos a programar, se o concerto irá decorrer nesse sítio, porque existe aqui uma série de indicações que vêm Claro, da claro. situação que estamos a passar agora, e portanto nós ainda estamos aqui a estudar um pouco como é que poderá acontecer. Mas gostava muito que conseguisse acontecer, se desse para acontecer lá, porque há toda uma sensibilidade também na tua música. E por acaso é uma coisa que também muitas pessoas se referem à tua música dessa forma, de haver uma sensibilidade feminina, digamos assim, ou de sentir muito a tua parte feminina na tua música. Pronto, eu relativamente a isso, não sei, fico assim meio confuso se é de ser feminino ou não, mas que existe uma grande sensibilidade. Fico confuso no sentido em que, sem dúvida que é feminino, mas às vezes fico a pensar de... Porquê que o ser sensível tem que estar atachado ao que é? exatamente. Pois eu entendo, eu percebo quando as pessoas me fazem essa pergunta e nunca respondo. hum,
Mas eu também sinto exatamente o mesmo que tu, até acho que é um bocadinho o alimentar-se a ideia de que se é para ser sensível não dês a um homem. É Tipo, um bocado. tu próprio parece que ficas com vergonha de dizer tipo, epá, olha, emocionei-me aqui neste concerto, olha, dei por mim a pensar no meu cão que Sim, tinha sim. há 10 anos. Então não consigo entender isso, porque eu também, quando me perguntam isso, eu digo sempre, é óbvio que tu sentes uma presença feminina, até vamos ser, eu sou uma mulher, como é que tu não haverias de sentir uma presença feminina? Exatamente, a tua voz é de uma mulher e, portanto, isso é inevitável. Se calhar porque, agora eu ia para outra coisa, mas ainda bem que estas conversas dá para ir. Mas se calhar porque os temas que tu abordas, ou seja, eventualmente há um imaginário passado da artista enquanto mulher que tinha que, entre aspas, entrar num determinado padrão, se calhar de sensibilidade, mas, por exemplo, sei lá, tu na tua música, por exemplo, tu falas de questões como a menstruação e tudo mais, não é? Ou seja, estás a demonstrar uma parte sensível, mas uma parte sensível que nem sempre é bonita, Que não é, que não não é. é? Ou seja, mas que se calhar são temas e são formas de comunicar que não, se calhar as pessoas sentem isso que é feminina porque não é assim tão recorrente quanto isso. Mas que lá está, mas que se tu fores bem a pensar, é um assunto que também está muito ligado a vocês homens, porque é como eu Sem digo, dúvida. toda a gente tem todo homem tem uma mulher, todo homem tem uma irmã, todo homem tem uma prima, todo homem tem uma melhor amiga, que inevitavelmente essa pessoa, uma vez por mês, vai passar por aquilo e se calhar se tu souberes a própria não aceitação da vossa parte faz com que nós não digamos as coisas. Não é muito mais fácil estás num namoro, estás numa relação, pronto, entre homem e mulher, e aquilo acontece naquela altura do mês, não é muito mais fácil tu teres a abertura de dizeres, olha, eu não estou bem porque estou com o período, do que estares a ter que inventar porque há uma vergonha incluída naquilo. Sim, sim, Opa, mas o que eu estou a ele querer dizer, sabe. sem dúvida, mas o que eu estou a querer dizer é trazeres isso para as letras e para os teus temas, se calhar é ocupar um espaço que não era assim tão ocupado quanto isso, principalmente na língua portuguesa. Sim, E, sim, e, porque é uma e língua que dá para fazer tanta coisa, dizer tanta coisa, tem tantos duplos sentidos, eu às vezes penso que o português é tipo assim, aquele bloco de ouro que tu achas que é uma caixa velha de sapatos e às vezes, agora, pergunta-me lá se português não é de difícil domínio. É mais fácil, não é mais fácil, mas pronto, estás-me a entender, não é? sim, Mas sim. acho que sim, acho que eu também fico um bocado confusa quando me perguntam isso, mas também entendo que é quase um estigma. Ser sensível é de mulher. Tanto que quando acontece um artista que é muito sensível, às vezes eu já ouvi amigos meus, pá, o gajo é muito chorão, pá, hoje não me apetece porque ele é muito. O homem é assim. Sim, sim. Não, mas isso também tem a ver com outra coisa, pode ter que ver com a profundidade de cada artista e da disponibilidade de cada um para entrar numa obra mais profunda ou não, né? Ou mais leve. Exato. Pronto. Isso aí depois pode ser também por aí. Pode ser uma coisa agressiva, não é? Uma cena, olha, sei lá, pode ser uma coisa de metal super agressiva numa coisa super densa que é pá, também não quero entrar por aí, né? Já está bem, mas eu passo a ser esse gajo, epá, olha, desculpa lá, demais. Um, mas, mas é interessante esta parte, porquê? Porque o teu trabalho que se foca, lá está, que vem de uma grande influência soul e R&B e tudo mais, tudo o que tem sido falado e também concordo que é, tu achas que vieste a ocupar um espaço na língua portuguesa com esse género musical que não existia? Ou que existia pouco? Eu acho que eu não. Eu acho que eu vim ocupar o meu espaço, eu não vim ocupar um espaço. Eu acho que isso. E Deus queira que sim, eu gostava muito que daqui a 10 ou 15 anos nunca mais houvesse essa pergunta relativamente a nenhum género de música. Que nunca mais tivéssemos que na verdade. Agora, sem falsas modéstias, sim, obviamente que sei que não tinha sido até então, porque era uma música muito consumida, mas sempre numa língua estrangeira. Então, em português, fazer R&B, tivemos poucos, mas bons artistas de R&B, mas que lá na altura ouvias aquele R&B clássico e agora o R&B levou uma lavagem de montes de coisas.
Levaste com soul, levaste com pop eletrónico, levaste com influências de hip hop, depois já se mexe muito com breakbeats, coisas de garage, montes de cenas, e então acho que tu ficares sempre atachado àquilo que era bom. Opa, olha, como diz a minha mãe, quem vive de passado é museu. E o que eu pensava era, se eu gosto deste estilo de música, se eu acho que o soul é uma coisa intemporal, como o rock é uma coisa intemporal, como o pop é uma coisa intemporal. Depois há as várias vertentes dos mesmos. Eu diria que quase todos os géneros musicais conseguem ser intemporais, Sim, porque é sim, como sim. os fazes, não é? Sim, exatamente. Então decidi fazer isso e na altura quando ponderei a lançar o meu trabalho, pensei, será que seria em inglês, será que seria... Mas isso foi tipo uma conversa que eu tive comigo 3 segundos. Foi tipo, não, tu és portuguesa, tu escreves em português, tu amas em português, tu odeias em português, fazes tudo em português. Uma coisa não vale a pena fugir daquilo que é o que és. E como eu queria passar o que é, tinha que ser o português. Obviamente que as reações que o álbum teve foram coisas que foram surpreendentes para mim, porque eu não fui a priori a contar com nada, a não ser fazermos o trabalho bem e com o cunho de qualidade. E nisso a Manamano foi exímia relativamente a isso. Acho que foi mesmo o sítio certo para me entenderem, porque eu não, lá está. E tu, de certeza que és um grande consumidor, tu és um grande consumidor de música e has de ter ouvido muito R&B na tua adolescência. O R&B tem uma tipo assim, bué fininha, entre o é muito bom e é azeitolas que não dá. Sim, sim, sim. É muito fininho, então acho que tens que ter uma abordagem muito bem estruturada perante. Queres falar de um tema de amor, que é uma coisa universal, e que o R&B é azeitadas por tudo quanto é lado. Isso aí eu já não consigo. Então acho que tu tens de uma língua tão complexa e tão bonita que é o português, porque é que vais recorrer a uma coisa onde cais no clichê de fazer réplicas? E eu senti que não queria fazer isso. Uhum. Agora, obviamente que às vezes vais às entrevistas e ouves a cena do lugar e eu respeito isso, mas acho que não devo começar-me a convencer que eu não vim ocupar um lugar, eu vim Sim, tentar sim, sim. ocupar o meu. Não, estou a perceber perfeitamente o que é que estás a dizer, mas se calhar vou reformular aqui um bocadinho a questão. Ou seja, hum, tu julgas que se calhar o impacto que foste tendo com este álbum também estava muito relacionado com o facto de cantares este género musical em português, não é? Estou-te a dizer isto porquê? Porque se calhar neste teu processo que estavas a pensar, em inglês ou etc., se calhar se ouvíssemos esta música cantada em inglês, não é? Se calhar não seria tão novidade como parece, Não, não é? não, de todo. Acho que as pessoas até acontece uma coisa muito bonita relativamente a este meu trabalho, que é até quem não gosta de R&B, mas gosta de ouvir coisas em português, porque há muitos portugueses que gostam de ouvir só coisas em português. Sim. E existe aquele quadro, para mim é o quadro de sucesso supremo, que é uma carrinha grande e vai o pai, a mãe, a avó, o tio, a prima e aquela cunhada que ninguém gosta. E vão todos a cantar a mesma música. E isso é o que te torna quase eterno. Sim, É sim, o tu ouvires o CD do Rui Veloso que o teu pai te deu e sim. ouvires o Zeca Afonso que até nem curtes muito, mas o teu avô uma vez. E eu acho que isso acaba por ser. E isso tu só consegues. Pá, obviamente que eu consumo 80% de música estrangeira, mas assim, quando me bate mesmo, por isso é que eu sou tão ultra fã de. Eu gosto de muito ritmos brasileiros, Uhum. MPB e Bossa Nova principalmente, porque é uma. É tipo, eu também digo isto assim quando gosto, eu também se me sinto assim quando estou irritada. Isto sou eu, é a minha língua. E eu acho que isso foi uma coisa que até então não se tinha feito com o cunho de qualidade que graças a Deus eu consegui fazer. Acho que foi mais por aí. E hoje em dia os ouvintes, e até noto por mim, estão muito mais exigentes, que é uma coisa boa. Antigamente tu ouvias um beat todo estraçalhado e uma voz desafinada e pumba. Hoje em dia já não é assim, se aquilo não vem tudo certinho e as pessoas já não querem É consumir. verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Provavelmente porque, pronto, foi saindo tanta coisa já trabalhada ao pormenor que mesmo que as pessoas nem entendam muito bem, o ouvido fica feito, provavelmente, não é? É? Sim, sim, sim. Não, mas olha, acho mesmo, eu ouvi o teu álbum todo e epá, eu acho mesmo delicioso a forma como
ouvimos as palavras a entrelaçar-se naquele género musical, sabes? E para quem gosta de palavras, eu gosto também muito de palavras e gosto de as ouvir em português, é bonito e cria uma sensação nova, porque é como tu dizes, agora estou a falar da minha experiência pessoal, eu ouvi R&B estrangeiro, muito, né? E era o que tu dizias, é um bocado perigoso, porque há aquele pode Há cair aqueles que ali, cantam sozinho, pode com cair vergonha. ali, pode cair ali. E na adolescência, agora que voltávamos a falar, para um rapaz na adolescência, naquela altura, também só visse assim, uns R&Bs, que não fosse assim, epá, Ui! a coisa não era assim, não ias ouvir assim R&B para a escola, né? Mas isto para dizer que faz uma relação, há uma relação muito bonita das palavras a entrelaçar-se com esse género musical e as palavras em português. E para quem gosta de palavras é absolutamente obrigatório ir ouvir o teu trabalho, porque está muito bem conseguido nesse aspecto. E, olha, e voltando outra vez a essa questão da feminina e etc., tu sentes que as pessoas que gostam do teu trabalho, quando falam contigo, abordam sobre isso, da questão feminina, ou nem por isso? Não Sim, é por isso? abordam, às vezes até é um exagero. É? Às vezes até é um bocadinho exagero. E o que é que tu sentes enquanto mulher? Há coisas que, obviamente, que há coisas que tu sentes enquanto homem, há coisas que eu sinto enquanto mulher. Mas, na verdade, se nós formos a pensar, sei lá, para aí 95% das coisas a gente sente enquanto pessoa, ponto. Uhum. Tu dás uma topada no canto da casa e eu dou, e eu vou guinchar como tu. Não, eu vi tu a dizeres uma coisa muito interessante, por acaso ficou-me gravado. Tu dizeres que o teu desafio agora era, ou querias escrever como Sem se. género, Sem género. já. Exatamente. Isso é bem difícil, mas eu gosto bem quando acontece. Exatamente. Como é que tu achas que podes fazer isso? Não, porque eu depois pus-me a imaginar. E quando tu disseste isso, eu pus-me a imaginar. Mas automaticamente, mal eu te ouço a cantar, já foste. Não, não. Imagina, o que pode acontecer de muito interessante é tu ouves o tema do princípio ao fim, não ouves género porque não se fala nem dele para ela ou dela para ela, nem dele para ele ou dele para ela, não ouves o género, não consegues pôr uma intenção de que é uma para um ou um para uma, e aí esse tema torna-se o quê? Torna-se um tema que tu podes dedicar à tua irmã, Uhum. torna-se um tema que tu podes mandar à tua avó, e não ser uma coisa mandatoriamente de mim para ti, enquanto relação afetiva ou amorosa, neste caso. E isso é um processo muito difícil de se fazer, mas eu tenho um tema que é o que eu mais gosto do álbum, que é o Maré Doce, onde eu não digo uma única vez o género. E Ok, esse tema é muito difícil, mas porque eu falei de uma coisa super global, que é o quando tu inicias uma relação de qualquer, seja lá de que âmbito for, vais sempre, parece que ficas muito magoadinha quando acontece uma coisa má, como se fosse, ai meu Deus, eu não estava a contar com isto, porque vais preparada para um pacote super bonitinho. E então tipo, gostava de explorar mais isso, mas é difícil, é muito difícil, porque tu automaticamente às vezes estás a escrever e dás por ti a contar coisas da tua vida. claro. Então é Mas não, difícil. essa era outra questão que eu te ia colocar, que é, será que, apesar de eu perceber a tua intenção, e acho muito, um desafio bem interessante, mas até que ponto é que isso depois não iria criar uma anulação de ti próprio? A ti próprio? Não, porque quando eu digo que vou abordar isso, por exemplo, ouvir um álbum inteiro assim, é chato. É impossível, era uma coisa que eu gostava de ter assim, dois, três temas assim, porque depois já há coisas que eu sinto que tenho que mandar cá para fora e não acho bonito não ser com a verdade daquilo que vai aqui. E isso associa-se a, automaticamente vou ter que pôr um género, porque muitas vezes aquela coisa muito arcaica e antiga, às vezes escreve-se para alguém, no meu caso é verdade. Muitas vezes escreves até para ti, e aí tens que pôr, acabas por ter que pôr. E exatamente isso, não quero perder aquilo que eu sinto que também é. Já demorou um bocadinho até as pessoas entenderem que eu não estou a querer pisar nada ou que eu não estou confusa relativamente ao que é o meu género de Uhum. música. Já demorou um bocadinho, agora que já cheguei, não vou estragar tudo agora com um capricho de vou fazer tudo sem género. Ok, 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 ok. Olha, Mauro, e o teu primeiro single foi o Só Sinto? Não, o teu primeiro single foi o Blues, Uso o tempo. Blues do Tinto.
Mas não tinha vídeo. Não, tinha aqueles vídeos que é uma fotografia e vais vendo alguns processos do que se passa. Foi feito pelo Chiplaev. Foi assim, então foi tipo uma cena experimental. E o Só Sinto foi o primeiro vídeo? Só Sinto foi o primeiro vídeo. Não, o primeiro vídeo foi o Dança. Depois veio o Só Sinto. Ok. Depois veio o Só Sinto. E o Só o... Sinto foi um vídeo que já levou outra roupagem. O Só Sinto? Sim. E o que é que tu também tiveste ativa na forma como pensaste o videoclipe? Como é que foi o processo? Sim, é um processo. Olha, eu não sou uma pessoa nada. Eu digo sempre isto, mas já tenho que te dizer. Eu não sou nada. Sei lá, não tenho aquele espírito de Instagrammer e de blog. Eu não tenho isso em mim. Eu não sou cool, não tenho isso em mim. Não consigo estar. Às vezes vejo e pedem-me essas coisas, daqui a bocado até tenho um live e é sempre um exercício onde eu tenho que quase meditar antes, tipo, pá, ser simpática, não te percas, olhar para as coisas como tu fazes, não fiques a pensar se a manteiga dos Açores, pá, para com isso, porque eu sou peculiar. Então, quando esse tipo de coisas não vai de acordo com aquilo que eu quero para a minha imagem, eu bloqueio, então logo aí o Daniel teve sempre esse cuidado de sempre que se fez alguma coisa, neste caso estás a falar do Só Sinto, foi uma cena toda pensada em conjunto. Eu gosto de imagens mais retro, aquele estúdio é lindíssimo, que é aqueles estúdios todos feitos com madeira e carpetes bordeaux, eu gosto dessa imagem assim clássica. Então utilizou-se aquela máquina de fumo para dar assim uma ambiência quase de cinema. Então eu gosto desse tipo de coisas, obviamente que sei que se calhar... É um imaginário bastante soul, não? Muito, bastante soul e aquele soul mais retro, que é tipo a minha cena. Sim. Eu pensei, se calhar podia fazer uma coisa mais trendy, mais cor, mas tipo, opa, para mim fez sentido assim e era assim que eu queria. Sim. Não, eu acho que está muito bem conseguido. Aliás, pronto, isto vai passar mais à frente, nós estamos a gravar e, portanto, eu acho que é uma excelente oportunidade neste vídeo de nós vermos o videoclipe. Vês? Vamos ver o Só Sinto. Não, mas gostei muito. E foi um videoclipe que até foi para o resultado final até foi bem rápido de se gravar. Foi rápido. Lá está, então, foi tudo tens a minha, eu entendo a tua agora. Ok, então deixa-me aqui fazer o lançamento para o vídeo. Vamos ver o Só Sinto da Amaura. E pronto, para depois virem ao concerto. Esquece o que te disse. Ontem estava mal, não foi com sentido. Nunca faria tal. É só cansaço e dores nas costas. Perguntas e eu não dou respostas. Eu sei, mas não achas que eu não te dou valor porque eu dou sim. Nunca foi só por amor, foi porque era só por ti. E quando duvidares, deixa que eu te diga ao ouvido, fazendo-te saber que a graça só está quando és tu a contar. Que a dor do meu dia, à noite só tu a podes tirar. Tenho dias não admito e por vezes minto, mas acredita, sei que é verdade, porque quando olho para ti eu só sinto-me à mesa. Resmungo ao café, tanto que já o bebo frio. Torrada já cai mal estar que sou sempre eu que o crio. Por falar em criar, já penso em 2 ou 3.
Hoje é para contemplar textura, corpo e tez. Se for preciso, digo outra vez. Digo-te outra vez. É só cansaço e dores nas costas. É só perguntas e eu não dou respostas, mas reforço que a graça só está quando és tu a contar. Que a dor do meu dia, noite só tua podes tirar. Tenho dias não admito e por vezes minto, mas acredita, sei que é verdade, porque quando olho para ti eu só sinto. Eu só sinto. Eu só. Espero que tenham gostado. E pronto, nós vamos programar este concerto, em princípio, em setembro. As pessoas que viram esta conversa, espero que sintam vontade e curiosidade em ver o trabalho da Amaura. Podem encontrar em todas as plataformas, não é? Spotify, YouTube, Páginas do Instagram, páginas Facebook, do Instagram. estou em todos os lados. Exatamente, a Maura está em todas as frentes. E portanto, acho que é por aí, Maura. Olha, gostei muito de ter aqui connosco. Olha, eu também, Rafael. Obrigada pelo convite e grande arruda. Olá, Arruda dos... Assim, tu tens o tema também relacionado com o tinto, a Ruda dos Vinhos, portanto... Arruda dos vinhos. É o sítio, é o sítio. Tem tudo a ver. Olha, muito obrigado por teres aceito este convite e não sei se queres acrescentar mais alguma coisa e espero mesmo ver-te pessoalmente em breve e que possamos todos nos divertir com um concerto teu aqui em Arruda. Olha, se eu puder acrescentar alguma coisa, nem é bem um acréscimo, porque é só dar força ao que disseste, que as pessoas apareçam, que a gente se consiga ver em setembro, para eu vos dar boa música e vocês darem o calor da Arruda dos Vinhos. E é tudo. E eu agradecer-te o convite mais uma vez. Obrigado, Mauro. Olha, beijinho, Rafael.